A Secretaria de Fazenda de Mato Grosso apresentou hoje novos números em uma tentativa de transformar um orçamento deficitário em positivo. Pelo menos essa é a proposta da LDO, que é a Lei de Diretrizes Orçamentárias para 2020. Já na execução do orçamento, a realidade é de um déficit que ultrapassa os 600 milhões de reais. Tudo isso foi explicado em uma audiência pública nesta sexta-feira. Quem traz os detalhes é o repórter José Porto. O secretário de Fazenda, Rogério Galo, escolheu o auditório da Controladoria Geral de Mato Grosso para apresentar em detalhes os números do orçamento de 2020 em discussão na Assembleia Legislativa. Mato Grosso prevê uma receita bruta de pouco mais de 20 bilhões e 350 milhões de reais. Antes, porém, a peça orçamentária previa uma receita de 19 bilhões e 155 milhões, ou seja, com um déficit de em torno de 1 bilhão e 100. Mas enquanto aguardava a pauta, o orçamento mudou. O governo decidiu incluir a diminuição nos serviços da dívida dolarizada com o Bank of America, que foi quitada depois de um empréstimo de 1 bilhão de reais com o Banco Mundial, que deu um fôlego nas contas públicas, e ainda a previsão de mais receita com a taxação do agro a partir de janeiro de 2020. Com isso, o Estado propõe agora e aguarda um superávit no orçamento de 2020, no caso com a LDO, em torno de 121 milhões de reais. A Lei de Diretrizes Orçamentárias, que está para ser votada na Assembleia Legislativa, ela fixa metas, né? Diretrizes, orientações para a elaboração do orçamento anual. Então tem uma meta para que seja atingido, no final do exercício 2020, um superávit de 120 milhões de reais. É isso que está no anexo de metas fiscais da LDO, né, da Lei de Diretrizes Orçamentárias. A lei orçamentária que nós estamos apresentando é a lei que consolida todos os gastos previstos para o próximo exercício dentro de um cenário de execução das políticas públicas e das ações de cada secretaria, em todos os seus grupos. E lá está previsto que nós teremos um déficit de 600 milhões. Significa dizer que, para que a máquina toda funcione, nós precisaríamos de 600 milhões a mais, né, para fechar em equilíbrio. Então, essa lei orçamentária está indo com esse viés, né, com essa perspectiva, o que significa dizer que nós vamos ter que abrir o orçamento do ano que vem com contingenciamento na área de custeio, né, da máquina pública, de despesas correntes e também na área de investimentos. O maior peso no orçamento do Estado, independente do cenário, é o custo de pessoal, a folha dos servidores e os encargos. Em 2015, por exemplo, a arrecadação foi de 12 bilhões de reais. A folha foi de 9 bilhões e 400 milhões. Já em 2018, o Estado arrecadou 16 bilhões e 760 milhões de reais e o custo de pessoal foi para 13 bilhões. Com isso fica fácil entender que a diferença é pequena e porque a lei de responsabilidade fiscal está no teto em 49%. E o Estado ainda conseguiu reverter a condição negativa de investimentos, que era de 0,2% em 2017, passou para o positivo de 0,9% em 2018. Essa é a primeira vez que a Secretaria de Fazenda de Mato Grosso promove uma audiência pública para debater com os próprios executores do orçamento estadual essa realidade dos números, das despesas e as perspectivas para 2020. Vale ressaltar que durante a audiência a Cefaz apresentou o déficit de despesas correntes e aquelas despesas obrigatórias que Mato Grosso tem desde 2015 para cá. O Estado enfrenta um déficit de 1,5 bilhão no orçamento. Agora, para 2020, há uma expectativa do superávit, mas é claro que para chegar a essa condição, o Estado precisa fazer ainda algumas lições para contornar um déficit na LOA previsto ainda em 600 milhões de reais. Ou seja, há muita expectativa, principalmente da mini-reforma do agro, na taxação, que começa a valer aí a arrecadação a partir de janeiro. E é claro que há uma expectativa positiva, sim, de que 2020 Mato Grosso possa ter uma realidade bem diferente das contas públicas, de promessas de governo em relação
a 2019. Nós abrimos um orçamento, que é o que está proposto e vai ser apresentado hoje aqui, que é a Lei Orçamentária Anual, que é o plano de trabalho de cada secretaria, com um déficit de 600 milhões de reais. Então, ao longo do ano, controlando a despesa pelo contingenciamento e melhorando as receitas, é possível que cheguemos a um cenário de equilíbrio. Então, mas nessa lei orçamentária nós estamos dando cobertura orçamentária para que seja feito o pagamento daí dos direitos dos servidores. É óbvio que isso é a previsão orçamentária. Pelo menos está previsto no orçamento que será possível pagar. Agora, se efetivamente vai ser pago, nós dependemos de requisitos. Requisitos da Lei de Responsabilidade Fiscal, que tem que estar abaixo de 49%, e também de os recursos, as receitas estimadas e previstas, que elas efetivamente elas ocorram. Então, existem outros requisitos que não só a previsão na lei orçamentária.